Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Queridos, nós somos feitos para amar. Nós somos feitos por Deus para amar. E a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Vocês foram programados, eu e vocês, nós somos programados para amar. Tanto é que Ele fala para a gente amar inclusive os inimigos. Então a gente foi feito para amar. E a gente ama porque Ele nos amou primeiro. E nessa época é fácil a gente lembrar da maior história de amor que o mundo já viveu. Houve um puritano que disse, eu acho que é um bom tema para a gente pensar nessa manhã, que a gente viveu a história do dia em que os céus beijaram a terra. O dia em que os céus beijaram a terra. E pensando nessa história de amor, nessa história de Natal, eu queria convidá-los para um texto atípico, mas porque toda a Bíblia fala do Senhor Jesus, é muito fácil encontrar o Senhor Jesus na Bíblia. Então eu quero convidá-los para juntos nós irmos à primeira carta de Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler apenas um versinho das Escrituras. Primeira Timóteo capítulo 1, nós vamos ler apenas o versinho 15. Eu vou ler uma primeira vez e toda a igreja uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa época, obrigado por esse grande beijo de amor que foi o Senhor enviar Teu único Filho para entrar e mudar a nossa história. Que esse tempo bem decorado, de árvore bem enfeitada, de luzes bem piscantes, que não tem problema nenhum, mas que eles não ofusquem o que sustenta a árvore, o que sustenta os enfeites, o que está por trás dos presentes, que é o tronco, que é o madeiro, que é a cruz, que é o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor por essa época. Fala conosco nesse versinho da Tua palavra, para que a gente saia daqui mais forte, entendendo o Teu amor e transformados para amar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria convidá-los para a gente, rapidamente, passeando por esse versinho, a gente ter 3 abordagens do Natal. 3 abordagens diferentes do Natal. Uma primeira apologética, que é a defesa da fé. Uma segunda exegética, que é quando você extrai do texto a notícia do texto. E uma segunda exegética. E uma terceira dialética, que é quando 2 ideias meio que brigam entre si. Elas estão competindo ali em contradição. Então 3 abordagens do Natal. A primeira apologética, a segunda exegética e a terceira dialética. A primeira, então, uma abordagem apologética, e se você ficar com o seu texto aberto aí, você consegue passear comigo e você vê se você concorda comigo. Uma primeira abordagem, então, pensando nessa história de amor, pensando no Natal, uma abordagem apologética, que é a defesa da fé. Por que a gente pode pensar nisso? Porque o versículo começa dizendo que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então ela parece que evoca para si uma exclusividade. Ela evoca como argumento a exclusividade, a fidelidade e a dignidade da palavra. Por que então uma abordagem apologética, que está defendendo a própria palavra, defendendo a fé? Porque a palavra começa com uma palavra autorativa sobre si mesma, ela declara-se auto-verdadeira. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E o primeiro argumento dela é a exclusividade para defender essa palavra. A exclusividade porque fiel é esta palavra aí.
É essa Bíblia que está na sua mão, é a palavra. O sentido de fiel é a palavra, e não todas as palavras. É que essa palavra, inspirada por Deus, ela é que é fiel, ela é que é digna. Então ela evoca exclusividade. Não há outra palavra que seja fiel e digna. Todas as outras palavras são mentira. Ela então evoca para si essa exclusividade em detrimento das outras. E como argumento dessa própria exclusividade dela, ela também diz, ela poderia dizer que ela não aceita nem adição, nem extração e nem comparação. Ela advoga então para si mesmo, essa defesa apologética, fiel a essa palavra, a palavra, no sentido de esta palavra exclusivamente, e não vem adicionar nada a ela, não, é só ela. Há um pensamento de uma linha religiosa muito histórica no nosso país, que adiciona ao peso da palavra os costumes e palavras de outras pessoas que não da Escritura. A gente sabe de fé que vale, fé que existem, né? Fé no sentido de religiões, que tem palavras que têm um peso, e a palavra de um homem tem o mesmo peso da palavra. Para a gente não é assim. Só que isso não é problema só deles, às vezes é problema nosso. Certa feita eu fui dar um presente para o meu sogro, e a gente era muito novinho, eu e a Nanda. A gente teve a oportunidade de ir a Nova York e queria trazer um tênis para o sogro. E a gente foi a uma loja com um recurso muito pequeno, recém-casado, pouco dinheiro, normal. A gente foi trazer um tênis para o sogro, e a gente achou uma lojinha que tinha o nome de Tênis Baratos. Pague menos por tênis, era o nome da loja, já traduzido. Pague menos por sapatos. A gente foi nessa lojinha, vimos lá um parecido que era um Adidas, um tênis de bacana. Ela falou: esse aqui, Nanda, vamos levar, sogro, que aqui eu arranco um sorriso e ganho um crédito. A gente comprou o tênis, levou para o hotel, para não ter que levar muito volume, caixa, aquelas coisas. A hora que eu tirei, que eu estou embalando, era um tênis da Adidas. A hora que eu estou embalando o tênis, colocando na mala, o tênis não tinha 3 listras, a marca da Adidas são 3 listras. A hora que eu olhei para o tênis, tinham 4 listras. Eu falei: a cilada, Bino, isso aqui não é Adidas não, meu. Por isso que estava barato, porque as 3 listras marcam que é daquela marca, Adidas. Mas adicionar uma 4ª listra parece, mas não é Adidas. Então na nossa fé, essa palavra, ela não aceita nenhuma adição. Os Gálatas, na carta de Gálatas, você percebe que gente crente como eu e você, sem perceber, pode em algum momento querer adicionar às escrituras alguma coisa, algum costume. Tem que fazer isso. Tem? Está na Bíblia? Então a gente fica só com a palavra, ela é exclusiva, fiel é esta palavra, e muitas vezes a sua opinião não é a palavra. Você acha que uma coisa verdadeira que você fala pode ser a palavra, às vezes não é. Se está na palavra, é palavra. Fiel é a palavra sem adicionar nada, ela sozinha, mas também sem extração, sem adição, mas sem extração, sem tirar nada, porque eventualmente eu e você, a gente se aproxima da palavra como quem vai num buffet, no self-service, e você começa a pegar alface e nem pensar. Eu vou direto na picanha, ou eu quero esse pirãozinho aqui, ou eu quero essa farinha aqui. Agora o rabanete sai fora, nem de beterraba eu gosto, vira. Você começa a eleger da escritura o que você quer. É toda a escritura, e ela só, sem tirar, sem pôr. Ela não aceita adição, ela não aceita extração, mas ela também não aceita comparação. É só ela. Não tem nada parecido com isso, queridos. Nenhuma fé, nenhum líder religioso, nenhum suposto Deus que advoga para si ser Deus faz o que esse Deus descrito aqui faz. Não tem comparação. Que Deus que fez o que essa princesinha cantou aqui agora? Me mostra um Deus que fez o que ela cantou aqui agora. Essa palavra fala de um Natal que não tem comparação com qualquer outro. Ela evoca para si então essa exclusividade de que ela é que é, ela sozinha, exclusivamente, ela é a palavra. Agora, se você ler no seu versinho, está escrito: fiel é a palavra. Qual é o verbo é? Aula de português, fim de ano, todo mundo passou? Fácil. É o verbo ser. Essa palavra foi, é e sempre será a palavra. Céus e terras passarão e ela fica, porque essa palavra, ela não está sendo, ela diz dela mesma que ela é viva, e ela não morre.
Então ela sempre será a palavra. Gente no passado se converteu com essa palavra. Gente hoje aqui vai se converter com essa palavra. Gente que virá, os filhos de vocês, o meu Luca, louvado seja Deus, vai se converter com essa palavra. Outras gerações vão se converter. Então gente do passado, gente do presente, vão ser abençoados por essa palavra, porque ela é. Então nessa apologética que o próprio Deus usa a pena de Paulo para dizer que fiel é esta palavra, ela é exclusivamente a palavra, por causa dos argumentos que já dissemos e porque ela sempre será. Se você ler esses versinhos que eu falei, no passado Deus já usou a palavra, no caso encarnada, para chamar a gente para si, que não acreditava talvez que essa palavra fosse verdade. E se eu ler o versinho, você se lembra do episódio, você crente, que diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Gente que não cria nesta palavra, que é fiel e que falava que aquele rapaz do jumentinho, que de Nazaré veio o Salvador, era verdade, ele era o Filho de Deus. Gente do passado, esses centuriões, esses guardinhas confessaram: uau, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E no presente, essa palavra continua fazendo estrago? O meu testemunho poderia ser o de vocês. 28 anos correndo a alta velocidade a caminho do inferno. 28 anos, cheios de 12 meses, cheios de semanas inteiras, cheios de 365 dias, servindo o meu próprio coração. 28 anos de costas para Deus, 28 anos sem interesse em Deus, 28 anos bebendo no Natal, 28 anos sem nem saber o que era isso, até que Deus manda uma estrela, uma estrelinha, a minha Fefe, para me entregar na cara de Cristo. Eu estava em cima do cadafalso, eu estava com a corda no pescoço, apertada, e o algoz com sede de morte, pronto para puxar minha forca, quando Deus gritou, como gritou para Isaac: para! E proveu um cordeiro para falar: o Carlos Henrique é meu, não vai, e me resgatou da morte. E é só por isso que hoje eu estou aqui pregando para vocês. Essa palavra que é fiel, foi forte no passado para converter gente, continua chamando gente. Se você não é do Senhor Jesus, se você vive desse jeito que eu descrevi, ainda é tempo para você. O cadafalso, o banquinho que segura você de cair da forca, é muito sensível. É muito sensível, não deixa para depois, senão essa corda te puxa e acabou, não tem mais jeito. Só se Deus, pelo seu poder, como faz, continuar usando essa palavra, como usou para mim, nas golpeadas de desfibrilador, que a Fernanda me levava à igreja de novo, e eu ouvia, e o desfibrilador batia no meu peito, e de novo, até que fez efeito. Pum! Eu falei: Nanda, eu quero casar com você, e eu quero casar crente. Como que faz para ser crente? Louvado seja Deus, glória a Deus nas maiores alturas. Essa palavra continua viva, essa palavra continua fiel, essa palavra continua digna de toda aceitação. E como eu falei, ela é forte, ela é fiel, ela é a palavra do verbo ser, que sempre será, não só no passado, não só no presente, mas no futuro, porque foi a própria oração de Jesus, em João 17:20, que ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Mais gente virá, independente de você crer ou não, mais gente virá por intermédio dessa folha fina, sendo pregada por gente pequena como eu, como você, porque vai funcionar, não pela sua corda vocal, não porque você faz assim, ou você fala assim, porque Deus usa a palavra na sua boca para chamar gente para Ele, e vai continuar chamando. Amém, queridos? Então, nessa apologética, ele usa esse argumento, não só da exclusividade, mas ele usa o argumento da fidelidade, porque ele diz: fiel é a palavra. O argumento então da fidelidade. Sabe por que é difícil para mim e para vocês entender fidelidade? Porque a gente mente, porque a gente não é fiel, porque a gente prometeu para a esposa que não ia trair, mas em pensamento eu tenho vergonha de falar o que eu e você a gente faz, porque a gente falou
A gente sabe que o certo é não cobiçar e não invejar, mas a gente sabe o que a gente pensa. Quando alguém entra mais bonito que a gente, quando alguém passa no concurso e a gente não, quando alguém compra um carro e você não, quando alguém tem alguma coisa que você sempre quis ter, você sabe que você nunca vai ter, porque a gente nunca foi fiel. Não entra na minha e na sua cabeça Deus ser fiel. Só que Deus não é você, coração. Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Então ele fala, o segundo argumento dele dentro dessa apologética é não só a exclusividade, que é a palavra, mas a fidelidade, porque ele é fiel. E simples assim, eu e vocês, a gente pode até falar a verdade, mas ele é a verdade. Não tem jeito dele deixar de ser a verdade. É como você imaginar um tigre sem as listras dele. Não tem jeito. É do tigre ser listrado. Não tem jeito de Deus mentir. Ele é a verdade. Então o segundo argumento para essa palavra ser digna e fiel é essa fidelidade, porque ele não pode mentir. Tudo que ele fala aqui é verdade. E se ele prometeu que viria e veio, ele virá. Ele virá. Ele virá. A gente está pronto para a volta do Senhor Jesus? A gente está caminhando em santidade, em santificação? Falou que vinha, veio. Falou que vai voltar e vai voltar. Se eu te pedir sinceramente para você piscar os seus olhos aí, você faria isso por mim? Piscar os seus olhos? Se eu te pedisse para você sentir a sua língua na sua boca? Se eu te pedisse sinceramente para você tocar o seu joelho aí agora? Todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, porque o nosso Salvador vai voltar. É verdade. Fiel e digna é essa palavra. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Deixa eu só ler para vocês o que acontece com quem não crê nisso, como é que é chamado quem não crê nisso. 2 João 1,7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Vocês creem que o Senhor Jesus veio em carne? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que o nosso Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal, foi o que disse a palavra. Então, dentro dessa abordagem apologética, a gente passou um pouquinho pela exclusividade, que foi um argumento da apologética, a gente passou pela fidelidade e agora a gente entra na dignidade, porque ele diz fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A dignidade, se a gente for pensar um pouquinho assim, de um jeito bem simples, é como ela tem lógica. Essa palavra tem lógica. Ela é digna, o sentido por trás disso aí, digna de toda aceitação, é porque tem lógica. É como se você fosse comprar alguma coisa e você chega para perguntar o preço e a pessoa sugere um preço que você fala, esse é o preço, é um preço justo, não está nem barato demais para você falar assim, esse tênis não é Adidas, e nem está caro demais para você falar, eu não pago por isso, isso não vale isso aqui. Então o sentido de ser digna é um preço digno, é então que está certo, é lógico, é isso mesmo. Esse é o sentido por trás dessa palavra. É como se a gente fosse comprar alguma coisa e diz lá no pacote assim, 1 quilo de farinha. Aí quando você vai pesar 500 gramas, não. Então te enganaram. Aqui não, o peso prometido é o peso que tem. Tudo que está prometido vai acontecer, tudo que está dito vai acontecer. Então essa palavra, ela é, não só é a palavra exclusiva, ela é fiel, mas ela é digna de toda aceitação. E aí ele fala, digna de toda aceitação, no sentido de individualmente, mas coletivamente. É digna de toda aceitação por você, por mim também, e todos aqueles que quiserem crer, o que Deus fizer crer. Então ela é digna, ela é lógica. Pode ler, se você não for crente. Certa vez eu ouvi de um crente lá da minha igreja, que se você não for crente e aplicar todos os conceitos bíblicos, morais, na sua vida, vai dar certo, porque ela é lógica. Se alguém te bate numa face, e ao invés de você puxar um 38 e falar, o que foi? E você perdoar, a chance de você não morrer, porque tem 38 do outro lado também, né? A gente acha que o 38 só está na nossa cintura, mas de repente vem uma coisa maior do outro lado. Então se alguém te bate numa face, e você não revida, vai dar certo, porque ninguém chuta onça morta. Brigar é bom quando alguém revida. Se alguém fala feio, você fala, sou mesmo, né? Você pensa, né? Você fala, sou mesmo, bem feio. E sai. O bullying só cola em quem não gosta. Está entendendo?
Então, se você aplicar todos os conceitos bíblicos na vida, é lógico, vai funcionar. Por isso que ela é digna, isso de um modo prático, mas espiritualmente ela é super digna. É totalmente lógico, eu e você sermos pecadores, a gente não dá conta de cobrir os nossos pecados com folha de figueira e alguém tem que pagar as nossas faltas. Então ela é digna disso tudo. Pudera nós termos não um Natal por ano, mas quem sabe 12 natais, para mensalmente a gente ser lembrado de que a gente precisa voltar para o Senhor Jesus, que Ele veio em carne e a gente precisa se converter. Essa palavra, ela é tão digna de toda aceitação. Só um minutinho, é até que horas, irmão? 9h40? Então tem 15 minutos, então chega. Então desse argumento apologético, então a gente vê que os argumentos apologéticos são da exclusividade, da fidelidade e da dignidade. Agora pensando nessa abordagem mais exegética, que é então tentando extrair do que o texto continua falando, o que ele explica para a gente a respeito desse Natal. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, e aí vem que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem veio, onde veio e por que veio? Uma abordagem exegética. O que o texto está dizendo? Está dizendo quem veio, onde veio e por que veio. Quem veio? Está escrito Cristo Jesus. Cristo quer dizer ungido, Jesus quer dizer Salvador. Os nomes já têm muito significado em si. Basta a gente ler versinhos bíblicos, que é autodidático. Explica. Se a gente ler Mateus 1:21, está escrito: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Qual é o nome desse menino? Jesus. O que significa Jesus? Salvador. É como se fosse um bombeiro. O que o bombeiro faz? Apaga fogo. É da natureza do bombeiro apagar fogo. É da natureza de Jesus salvar. Ele veio para isso, é isso que ele faz. Tem engenheiro, tem médico e tem Jesus. Ele é o quê? Salvador. É isso que ele faz. Ele é Salvador, mas ele é Cristo Jesus. Ele é um Salvador ungido. Recebeu autoridade não só de Deus, vai meu filho, porque o Pai me enviou, mas também do Espírito, somado à Trindade com Jesus. Recebeu toda a autoridade, a unção, foi ungido para tal. A gente lê os versinhos de Lucas 4, 18, 20 e 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabéis de ouvir. Já juntou as duas conversas nossas. A palavra é digna, porque ela é verdade. E agora o argumento exegético, Jesus explicando dele mesmo aqui no texto. Ele fala: a palavra se cumpriu, uma profecia que ele leu no templo, e ele falou assim: acabou de se cumprir a profecia. Era ele, o ungido. Então ele é Salvador e ele é ungido. Esse é o nosso Jesus. Agora, se a gente pensar, se eu tivesse uma ideia aqui, mirabolante, de colocar uma turbina de avião para servir de motor no meu Fusca, é uma boa ideia? É só um jeito que eu tentei pensar para ver se eu consigo entender o que é difícil de entender, de Deus vir ao mundo como um homem. Na minha cabeça é muita magnitude, porque se ele veio porque já existia. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio. Quem veio à igreja? Veio quem existe. Se não existe, não veio. Então ele é eterno. A gente sabe que a palavra fala que ele é santo, porque ele é Deus. Então todas as belezas e argumentos e características de Jesus são argumentos ou qualidades eternas e perfeitamente santas. Então ele é santamente santo, ele é eternamente santamente santo, ele é eternamente santamente sábio, ele é eterno, santamente simples. Tudo dele é eterno, santo e belo, eterno, santo e calmo, eterno, santo e manso, eterno. Tudo dele é muito. Esse muito de Deus, essa turbina possante, foi vista aqui na terra ao ponto de o Senhor falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele ali, ele que está ali, andando no meio das ruas. Esse Cristo Jesus, ele veio para salvar os pecadores. Onde ele veio? Onde ele veio? Ele veio na hora certa, do jeito certo, da forma certa, tudo certo. Ele veio na plenitude dos tempos, diz Filipenses. Ele veio na plenitude dos tempos. Qual que foi a hora certa? Não te compete ou me compete saber tempos ou épocas,
mas ele veio na hora certa. Na mente de Deus, ele chegou na hora certa. A gente não sabe então qual é o tempo de Deus. Eu não sei o que você espera, o que você sofre, mas Deus tem um tempo que para a gente talvez falava, mas esse antes de Cristo e depois de Cristo foi nessa época. Isso não é problema seu. Diz a palavra que é digna e fiel de toda aceitação, que na plenitude dos tempos ele veio. Onde ele veio? Ele veio, ele entra no tempo, ele entra na história, ele entra no planeta, ele entra numa parte do planeta, ele entra num continente, ele entra num país, ele entra numa cidade, ele entra num bairro, ele entra numa família, ele entra numa mulher, essa mulher entra numa outra cidade, numa cidade desprezada, ela entra num curral, ele nasce numa manjedoura, enfaixado em faixas. Que turbina é essa que virou um zigoto para nascer um menino? Que humilhação foi essa? Se você acha que você já foi humilhada, que você já foi humilhado, que você já desceu o pior nível, isso aqui é que é humilhação. Isso aqui é que é descer. Isso aqui que mostra que tanto de poder que tem. Não usar poder é uma imensa demonstração de poder. E foi o que Cristo fez. Quando ele nasceu, onde ele nasceu e como esse Jesus nasceu. Ele veio como homem. Eu até inventei uma palavra nova, porque tel é Deus e antropos é homem. Eu inventei que ele veio teotropos, podre, mas eu inventei. Ele veio então 100% Deus, 100% homem. Esse nosso Deus entrou na história. E por que ele veio? Por que ele entrou na história? Nas praias de Recife aqui tem salva-vidas, não tem? Por que tem salva-vidas nas praias? Porque tem risco, porque tem perigo. E o texto diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Se você ficar digitando, pessoal do Word, se você ficar digitando um texto e não salvar, vai perder. Aquela teclinha de salvar, quando você está digitando a tese, vai salvando, irmão, porque o risco de perder é grande. Vai salvando. Está doendo o ouvido de quem já perdeu um arquivo grande digitado. Vai salvando, porque tem risco de perder o que você digitou. Vai nadando, mas cuidado, tem risco de afogar. Se não tivesse risco de afogar, não tinha salva-vidas. Se tem salva-vidas, é porque tem risco de morrer afogado. Por que Cristo veio? Porque tem pecador. Se não tivesse pecador, não precisava Cristo Jesus ter vindo. A nossa dificuldade é reconhecer que a gente é pecador. A gente não quer reconhecer. Nunca somos, mas a soma de Cristo Jesus, que veio para salvar, e eu e vocês como pecadores, ela é preciosa, porque a gente pensa com o nosso jeito de pensar. Mas, eu anotei aqui uma frase: quando pecamos, Jesus está mais interessado em nos salvar do que nós em nos afogar. Eu vou repetir: quando pecamos, Jesus está mais interessado em nos salvar do que nós em nos afogar. Quem sai nadando mar adentro não está deliberadamente pensando: eu vou me afogar, eu vou botar o salva-vidas para trabalhar, está à toa sentado lá em cima, agora ele vai vir me buscar. Normalmente há pecados deliberados, mas normalmente você não tem interesse de fazer isso. Já o Senhor Jesus é da natureza dele salvar. Ele fareja os dele que estão em perigo e vem atrás. Então, quando você peca, Jesus está mais interessado em te amar do que você de ofendê-lo. É o que essa frase quer dizer. Quando você peca, o Senhor Jesus está muito interessado em você. Quando um filho seu te desobedece, por que você ferve? Porque você quer que ele preste. Esse menino vai prestar. Isso aqui vai dar certo. Você está mais interessado na transformação dele do que propriamente com raiva da ofensa que ele fez a você. Esse é o jeito do nosso Pai, do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Ele está mais interessado em você. Vai prestar, vocês vão mudar, vai, porque ele vai te educar até o fim, porque os dele estão na mão dele e ninguém tira. Você é dele, e lá na minha terra a gente diz, e boi no lambe. Então, se esse Natal está sendo usado por ele para te encorajar, você é dele, e todo o seu pecado faz ele pular na água para te buscar. Não vai se afogar, porque ele vai te buscar. Está fundo, ele vai te buscar. Nada muito, ele que fez a água. Ele respira debaixo d'água, ele anda debaixo d'água, ele não vai nadando, ele vai correndo. Ele vai te buscar. Nós, pecadores, é preciso que eu e vocês, a gente confesse que nós somos pecadores. Se o argumento de salvação fosse: Cristo Jesus veio para salvar os belos,
O que seria de nós, ó feiosos? Se o argumento de Jesus fosse que Cristo Jesus veio para salvar os ricos, o que seria de nós, ó quebrados? Se o argumento de Cristo Jesus fosse: eu vim para salvar os inteligentes, não vou falar que vai ficar ofensivo. Qual é o caráter que Cristo falou aqui, que bota todos nós na pista? Louvado seja Deus. Todos os pecadores. Então não é braço, não é bolso, não é beleza que vai te fazer parte desse grupo de salvação. É você ser pecador. Se você não confessar que você é pecador, sim senhor e sim senhora, não tem vaga para você. Não tem vaga para você. Agora, se essa palavra te convence, mesmo que você seja muito idoso, acumulando aí como uma cebola, camadas e camadas de pecado, anos ofendendo a Deus, Ele chega e te muda e te salva. Se você é muito idoso, mas se você é muito novo, Ele fala: dos tais é o reino de Deus. O peso de uma alma não está no número de idades, está no sangue de Jesus. Eu compro vidas, não me importa quanto tempo existe. Está entendendo? Se você é pecador, não importa o jeito, me traz o seu pecado que você tem vergonha de confessar. Há gente aqui que tem pecado, que deu ideia para Satanás quando pecou. Ele não conhecia até você fazer. Quando você fez, o diabo falou: uau, esse eu não conhecia. Mas são por esses, essa vaga é sua, para esses que pecaram, que ofenderam a Deus, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Eu encerro rapidamente, que eu estourei o tempo. A última abordagem é a abordagem dialética, que ela é uma competição de ideias, vamos dizer assim, né, entre si, porque aqui no final do texto diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aí Paulo pega a palavra e fala: dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal pecador. Aí eu quero te convidar aqui para a gente dar o grito: não! Não, 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 Paulo! Você não me conhecia até ter escrito isso. Eu quero te convidar a debater com Paulo, entrar numa competição aqui, num debate com ele e dizer: não, você não é o principal. Deixa eu te contar minha história. Deixa eu te contar o que passa aqui no meu coração. Você não é o principal mesmo. Ou então, se a gente começasse um leilão dos pecadores da história, talvez começasse aqui: quem pecou mais? E talvez Batseba levantasse a mão e falasse: eu fui adúltera, e dá um lance desse. Adúltera, quem pecou mais? Aí talvez sobe a própria Raabe e fala: você traiu? Então eu, Raabe, começa a falar: e eu? O que eu fiz em Jericó? Quantas vezes eu ofendi a Deus? O seu foi adultério? O meu então fui prostituta. Quem mais nesse leilão de horrores? Aí sobe então Davi: pois eu fui adúltero e assassino. Quem dá mais? Eu sou o pior. E Davi então causa um pouco de silêncio, mas Manassés pede a palavra e fala: e eu? Matei todos os meus filhos e ofereci para Satanás. Cadê um maior do que eu, pecador? Talvez o maior é você, talvez o maior sou eu. E se a palavra está certa, como sempre está, vamos aceitar então que foi Paulo. Vamos aceitar a última palavra como Paulo, e Deus bate o martelo. Paulo foi o principal, ele blasfemou contra o Espírito, blasfemou contra Deus. Então foi Paulo. Pois se foi Paulo, serve de encorajamento a mim e a você. Porque se tem vaga para Paulo, tem vaga para mim e para você. Porque se Paulo se converteu, por que seu marido não vai se converter? Por que você não vai se converter aqui hoje? Por que esse Natal não pode ser uma história nova na sua casa? Por que não vai ter vaga para o seu filho? Por que não vai ter casa para o pior político desse país? Coube Paulo, o principal dos pecadores, cabe qualquer um para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, se o Senhor nos desse, Pai, 100 novas vidas, nosso desejo é gastar todas gritando para o mundo: creia, 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 pois fiel é a Tua palavra, Deus, e digna de toda aceitação. Abastece o nosso coração, Pai, com fé hoje, em nome de Jesus. Leva-nos para casa nesse espírito de que vale a pena celebrar o Natal. Glória a Deus nas maiores alturas.
por causa dessa grande história de amor. Obrigado por esse beijo maravilhoso, Deus. O dia que teu filho tocou a terra, ele mudou a história, ele marcou 2 tempos, antes e depois dele, Pai, e a nossa vida também, Deus, antes e depois dele. Que hoje aqui também seja marco daqueles que ainda estavam duros e enrijecidos, Deus. Amoleça, Jesus, esses corações. Aos crentes, santifica em nome de Jesus. Chega de ficar duro, de serviços duras. Chega, novos projetos, conhecer o Senhor mais no próximo ano, aprender mais do Senhor, parecer mais com o Senhor. E aos não crentes, chama, Deus. Chama em nome de Jesus, Pai. Traz aqueles que estão acostumados com a tua casa, mas precisam entrar na tua família, Deus. Chama cada um deles hoje, Pai. Essa é a nossa oração, crendo que o Senhor faz, não no nosso grito, não na nossa oração, mas no teu tempo, Deus, no teu tempo. A gente submete ao teu jeito, ao teu tempo, ao teu compasso, Pai. Louvado seja o Senhor pelo dia do Natal. Louvado seja o Senhor pelo dia em que Cristo tocou a terra, Deus. Obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.